A presença das crianças nas redes sociais. Pesquisa mostra que 1 em cada 3 crianças de 7 a 17 anos de idade tem perfil totalmente aberto em redes sociais. O assassinato em Balneário Camboriú. Empresário de 36 anos de idade é executado a tiros após sair de academia na noite desta segunda-feira. A primeira sessão da Assembleia Legislativa. Governador Jorginho Melo entrega a mensagem anual do Executivo catarinense aos deputados estaduais. O preço do material escolar. Pesquisa do Procon revela disparidade nos valores dos materiais escolares em Florianópolis. Censo do autismo, um caminho para a inclusão. Na segunda reportagem da série, conheça a Domênica e o Fabiano, mãe e pai da Helena e do Luigi, filhos que possuem o transtorno do espectro autista. Olá, uma boa noite para você. A gente abre a edição de hoje do Band Cidade com um dado que preocupa pais e familiares de crianças. 1 em cada 3 meninos e meninas tem perfil totalmente aberto nas redes sociais. O que é para ser um momento de diversão tem deixado os usuários mais vulneráveis à ação de criminosos. Aos 12 anos de idade, Emily já é ativa nas redes sociais. A avó, Rosângela, entende o gosto da neta pela internet, mas mostra preocupação com o uso dessas plataformas. Sempre a gente conversa com ela sobre isso, o perigo, mesmo nos jogos online, né, que às vezes pode chamar alguém para querer jogar com ela e às vezes pode estar filmando ela e colocando nas redes sociais. Um levantamento realizado pelo Instituto Locomotiva com 2.006 responsáveis entre os dias 9 e 24 de outubro do ano passado mostra que 1 em cada 3 crianças de 7 a 17 anos de idade tem perfil totalmente aberto em redes sociais. Especialistas afirmam que ainda não é possível prever os impactos dessa medida a longo prazo. Hoje eu consigo mensurar o que está acontecendo na vida dessa criança e desse adolescente em uma projeção de 1, 2 anos, né? Agora, daqui 10 anos, eu não sei o impacto, né, que ela vai ter no seu cognitivo, no seu emocional, nos seus relacionamentos, né? Esse advogado especializado em direito digital afirma que os perfis abertos transformam as crianças e os adolescentes em alvos fáceis para os criminosos. O fato dela ter um perfil aberto permite que qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de intenção, interaja com ela. Então, ela passa a receber mensagens, então, que podem ir desde o cyberbullying, né, a desafios, pessoas que se fingem serem crianças da idade dela, propõem desafios que podem levar ela a se machucarem, se automutilarem. Um empresário foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira em Balneário Camboriú, no litoral norte do estado. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso. Leonardo Sieman, de 36 anos de idade, foi morto com 18 tiros ao sair de uma academia no bairro Municípios, no início da noite desta segunda-feira. Testemunhas afirmaram que o assassino estava em uma motocicleta. Ele esperou Leonardo sair do estabelecimento e ir até o carro para atirar e matar o empresário. O SAMU foi acionado, mas Leonardo já estava sem vida. O assassino fugiu do local escoltado por um comparsa em um carro e segue foragido. Leonardo era dono de uma revendedora de carros em Itajaí, também no litoral norte. A polícia trabalha com a suspeita de que a motivação para o crime tenha sido um acerto de contas entre o empresário e o criminoso. Leonardo era casado e deixa uma filha pequena. O Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, deflagrou hoje a segunda fase da Operação Unidade Móvel. A investigação apura fraudes em licitações praticadas entre os anos de 2021 e 2024. Os agentes cumpriram 50 mandados de busca e apreensão em endereços comerciais e residenciais e em órgãos públicos das cidades de São Miguel do Oeste, Paraíso, Guaraciaba, Bandeirante, Iporã do Oeste, São José do Cedro, Princesa, Maravilha, Bom Jesus do Oeste, Flor do Sertão, São João do Oeste, Santa Helena, Sul Brasil, Descanso, Belmonte, Riqueza, Mondaí, Chapecó, Cordilheira Alta, Jardinópolis, Criciúma, Rio Fortuna,
Fortuna, Águas Mornas, Antônio Carlos, Itapema e Tijucas. As investigações apuram um grupo de pessoas acusado de fraudes em licitações e contratos administrativos com envolvimento de servidores públicos que facilitavam a contratação de empresas de transporte de pacientes, de assessoria às secretarias de saúde e na aquisição de sistemas informatizados. A Justiça bloqueou 3,5 milhões de reais em valores e ativos financeiros dos investigados. A primeira fase foi deflagrada em março do ano passado. Na ocasião, 16 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A Polícia Civil cumpriu hoje 7 mandados de busca e apreensão contra um empresário de Palhoça, na Grande Florianópolis, acusado de estelionato na venda de sistemas fotovoltaicos. A Operação Hélios bloqueou R$600 mil em bens do empresário e apreendeu um veículo de luxo. A empresa, alvo da ação, teria vendido sistemas de energia solar para uma padaria de São José por R$600 mil em 2022. O prazo de instalação era de 90 dias, mas nunca foi cumprido, mesmo após o pagamento. Segundo a polícia, existem outros registros de ocorrências que envolvem vendas feitas pela empresa de produtos que não foram entregues. E um caixeiro de Joinville foi alvo de uma operação no Rio de Janeiro nesta terça-feira, que investiga uma quadrilha envolvida com furtos a caixas eletrônicos. Segundo as investigações, o homem é especialista em explosão de caixas eletrônicos e ajudava o grupo a cometer os crimes. Ele ficava abrigado em comunidades dominadas pelo tráfico, sempre próximas dos locais onde ocorriam os crimes. Foram cumpridos mandados no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. De acordo com as investigações, a quadrilha é especializada em realizar os furtos com uso de maçaricos e explosivos e conta com narcotraficantes locais para dar suporte logístico. 2 integrantes do grupo foram identificados. A seguir no Band Cidade, Procon alerta para a variação dos preços do material escolar aqui na capital do estado. E veja também, na primeira sessão ordinária do ano na Assembleia Legislativa, governador Jorginho Melo entrega a mensagem anual do Executivo aos parlamentares. Os detalhes e o comentário de Cláudio Prisco Paraíso, logo depois do intervalo. Até já. De volta com o Band Cidade, hoje ocorreu a abertura oficial dos trabalhos na Assembleia Legislativa. A primeira sessão do ano teve a participação especial do governador Jorginho Melo, que foi ao parlamento para a mensagem anual aos deputados estaduais. A sessão foi presidida pelo deputado Júlio Garcia, novo presidente da Alesc. No discurso, Jorginho Melo celebrou as vitórias de 2024. O governador destacou a estabilidade fiscal do estado, que permitiu novos investimentos, e o programa Universidade Gratuita. Na infraestrutura, destacou o programa Estrada Boa, que garantiu melhorias em 60% das rodovias estaduais. A meta é ampliar para até 80% o percentual em 2025. Já aplicamos 2 bilhões e 600 até 2024, vamos aplicar 3 bilhões e meio agora, vamos totalizar em 2025. Vamos entregar 47 obras de SC, que estão todas elas com obras. Quando a gente assumiu o governo, 27% de todas as estradas eram ótimas e boas. Estamos com 60% ótima e boa. E vamos entregar, no final desse ano, 80% ótima e boa. A regionalização do saneamento básico, o reajuste para os servidores da segurança pública e a ampliação da energia trifásica em Santa Catarina estão entre as prioridades iniciais do governo no Legislativo em 2025. Para falar mais deste assunto, já estou aqui no estúdio com Cláudio Prisco Paraíso para o comentário de hoje. Tudo bem, Prisco? Vamos para você. Rodrigo, tranquilo? Tudo bem, Prisco. Mensagem anual na Assembleia Legislativa. O governador esteve por lá. É um compromisso constitucional, né? Exato. Ele tem que ir na primeira sessão. Quais são os bastidores desse dia, hein? Pois olha, Rodrigo, chegou acompanhado pelo secretariado em peso para mostrar a força do governo e a coesão da administração liberal. Foi muito bem recebido pelos parlamentares e fez uma sustentação no que diz respeito aos avanços de 2024 e projetando os desafios para 2025. Aqui é a imagem enquanto o governador usava da palavra,
Próximo telão. Aqui, Jorginho Melo entregando a Júlio Garcia um documento onde está consubstanciado o que foi realizado, as principais obras, benfeitorias, iniciativas do ano passado, na área da educação, saúde, segurança pública, economia, infraestrutura, defesa civil, agricultura e daí por diante. Todos os deputados receberam. Então, poderíamos dizer que foi um quebra-gelo, considerando aquela expectativa da investidura de Júlio Garcia, que é do PSD e que faz oposição ao PL de Jorginho Melo. Agora nós vamos para o Plano Nacional. Veja! Aê! Lulinha, paz e amor, recebendo Hugo Mota, deputado da Paraíba, do Republicanos, que assumiu a Câmara dos Deputados com 444 votos. Votação esmagadora, apoiado pelo PL e pelo PT. E aqui, Davi Alcolumbre, o notório, que retorna à presidência do Senado, ele que já havia feito um mandato, elegeu Rodrigo Pacheco, que ficou 2, e agora ele retorna. Uma curiosidade, de 85 para cá, em 40 anos, esse é o 6º mandato de um senador do Amapá. Os outros 4, Zé Sarney, que era do Maranhão e transferiu-se para o Amapá, e que foi presidente do Senado em 4 oportunidades. Hugo Mota é lá do Nordeste, mas esse assunto da Câmara nós vamos deixar para amanhã. Vamos nos deter no Senado. Próximo telão. Veja aqui, o PIB brasileiro, 80% dele vem do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O Norte e Nordeste, 20%. Cadeiras no Senado, lá do Nordeste e do Norte, 59%. E das 3 regiões abaixo, que sustentam o Brasil, 41%. É por isso que é raríssimo se eleger um presidente do Senado que não seja lá de cima. E isso está ocorrendo também, de alguma maneira, na Câmara dos Deputados. Tirando aí o paulista Michel Temer, o carioca Rodrigo Maia e Eduardo Cunha, mas de uma maneira geral, também os presidentes chegam do Norte e do Nordeste. Essa realidade cruel, vamos desdobrar no comentário de amanhã. Obrigado, Prisco. Boa noite para você. Forte abraço. Até amanhã. Vamos em frente com o Band Cidade para falar que o Procon de Florianópolis fez uma pesquisa para subsidiar o consumidor na hora da compra do material escolar. E o resultado apontou diferenças incríveis de preços no mesmo item entre uma loja e outra. Ou seja, pesquisar mais do que nunca é fundamental. Mãe e filha juntas na missão das compras de volta às aulas. E a Valéria, com 4 estudantes em casa, tem como hábito conferir as opções para garantir os melhores preços. Olha, eu vou na base do básico, né? É o melhor que eu posso fazer, porque assim, hoje em dia os materiais escolares estão muito acima do preço. Eu não compro numa loja só, eu acabo fazendo essa misturinha, né? Eu vou aqui, vou ali, porque algumas têm um preço bom, outras não, né? A Esther se diverte olhando tantas coisas para escolher, mas até que a garotinha é comedida. Eu olho pro isso primeiro e depois eu falo com ela. Uma pesquisa divulgada pelo Procon de Florianópolis revelou muitas diferenças nos valores dos materiais escolares. E com isso, alertou sobre a importância de comparar os preços antes mesmo de comprar. Por isso que a gente diz que o consumidor ele realmente tem que pesquisar, ele tem que ir a campo, ele tem que bater a perna, como a gente fala aqui, né, para realmente... A variação é muito grande, então às vezes ele pode gastar, sei lá, R$300 numa lista de compras, numa lista de materiais, até R$1.500, por exemplo. O levantamento levou em consideração uma comparação feita com produtos de diferentes marcas em 7 lojas da capital catarinense. Um dos destaques foi o transferidor de 180 graus. O item foi encontrado entre 70 centavos até R$29, uma variação de mais de 4.000%.
Mochilas que custam de R$ 30 a R$ 379. Estojos que variam de R$ 4,99 a R$ 169. O Ministério Público Estadual propôs um acordo à Prefeitura de Florianópolis para resolver os problemas verificados no mercado público da capital. Pessoas do mundo inteiro viajam para Florianópolis para visitar as belezas que a capital catarinense oferece. Mas um dos cartões postais da Ilha da Magia enfrenta alguns problemas para quem quer aproveitar as férias por aqui. Banheiros inadequados, teto retrátil que não funciona e partes inacessíveis para pessoas com deficiência. Essa novela, que se desenrola há algum tempo, pode ter prazo para acabar. O Ministério Público de Santa Catarina apresentou um termo de ajustamento de conduta, com prazo de 40 dias, para que a Prefeitura da capital resolva os problemas encontrados no espaço. Isso inclui a higienização dos banheiros e a ocupação de boxes ociosos. A Prefeitura alega que os cuidados com os banheiros são de responsabilidade da Associação dos Comerciantes do Mercado Público, que estavam sem contrato de serviços de manutenção, e que o teto retrátil estava com a manutenção paralisada, devido ao trabalho de mitigação das chuvas. De volta com o Band Cidade para falar de economia. O estado cresceu 5,6% no acumulado de janeiro a novembro do ano passado. É o que aponta o índice do Banco Central, o IBCBR, considerado uma prévia do PIB. Aqui no telão as informações. Então, entre janeiro e novembro do ano passado, a economia catarinense cresceu 5,6%, um aumento bem acima do índice nacional para o período, que foi de 13,8%. A análise do Observatório da Fiesc apontou que de janeiro a novembro a indústria catarinense cresceu 7,3%, puxada aí por equipamentos elétricos, máquinas e equipamentos, metalurgia e vestuário. E também o comércio ampliado cresceu 7,7%, alta explicada aí pelo consumo das famílias, que impactou alguns setores importantes, como veículos, motocicletas, partes de peças, entre outros. Tem também 6,6% de alta na área de serviços, impactada aí por setores como os serviços para as famílias, os serviços de transportes e também os serviços de comunicação. Vamos mudar de assunto agora para falar da série especial Censo do Autismo, um caminho para a inclusão. Hoje você confere a segunda reportagem da série que aborda o transtorno do espectro autista. O repórter Gabriel Felipe vai mostrar para você a história da Domênica e do Fabiano. Hoje separados, os dois são pais da Helena e do Luigi, uma criança e um adolescente diagnosticados com o transtorno do espectro autista. Vai ver também como a experiência levou a Domênica a criar um espaço totalmente voltado para o atendimento de crianças que possuem um transtorno. Vamos conferir agora comigo? Olha só. O ano era 2017. Foi quando surgiu o primeiro diagnóstico de autismo na família, o da Helena, que na época tinha só 2 anos de vida. Eu disse, olha, 2 anos, ela ainda não fala, ela ainda não está interagindo, não corresponde aos comandos, tem alguma coisa errada. E aí sim, aí me encaminharam para neuropediatra e na primeira consulta já me deram esse diagnóstico, assim, né? 6 anos depois foi a vez do Luigi, então com 13 anos, ter confirmada a presença do transtorno. A família nunca notou diferença, ele só tinha alguns comportamentos mais peculiares, assim, diferentes, que a gente estava lidando bem até então. Mas conforme foi aparecendo os mesmos comportamentos na Helena, aí a gente acendeu o alerta, assim, opa, eu acho que tem autismo aí também. Foi o próprio Luigi quem teve a iniciativa de buscar um diagnóstico. Ele me veio com esse pedido, mãe, eu quero ter certeza que eu sou. Justamente para pedir na escola que eu pudesse usar um abafador de ruído, que é um direito, né? Situações que levaram os pais, hoje separados, a uma nova perspectiva de vida: criar os filhos com o transtorno do espectro autista. Um desafio que é vivido dia a dia, com alegria, mas também com as adversidades. Foi um desafio muito grande, né, para nós, né, eu como pai, né, saber lidar com essas situações,
com as situações, com as especificidades de cada um, né, que existe, né, tanto do Luigi quanto a Helena, porque mesmo eles sendo os dois autistas, eles são diferentes. Eles têm uma forma diferente de demonstrar um pouco mais o amor, o carinho, né? Eles são pessoas diferentes, né, mesmo tendo o autismo, né? Uma das principais questões que famílias com pessoas que possuem o transtorno precisam lidar é com o chamado hiperfoco. Trata-se de um estado de concentração intenso e prolongado em um mesmo assunto. No caso do Luigi, o hiperfoco muda várias vezes. Hoje, o adolescente vê o futuro na fé e na religiosidade. Meu hiperfoco atualmente está sendo a Igreja Católica. Antes era mais na Segunda Guerra Mundial, em história, né? Hoje em dia está bem mais na Igreja Católica, porque antes eu queria ser historiador, né? Hoje em dia eu não me vejo sendo nenhum outro trabalho a não ser padre. Especialistas apontam que o hiperfoco pode prejudicar as interações sociais e até mesmo a saúde do autista, mas que é possível aprender a regular essa característica para aumentar a qualidade de vida dos portadores do transtorno. Domênica conta que após o diagnóstico da Helena, ficou sem saber o que fazer. Nesse meio tempo, ela percebeu que o número de locais para acolher crianças com autismo era insuficiente para a demanda. Foi aí que surgiu a ideia de criar um espaço multidisciplinar. Eu já como psicóloga pude atender outras famílias e outras crianças com essas demandas, né? E abrir o espaço para outros profissionais de outras áreas e também estarem aqui para atender. Então agora hoje a Helena é atendida aqui. Durante essa reportagem, a Helena ficou tão solta que pegou o microfone e falou das brincadeiras que mais gosta. Brincar de pega-pega, de esconde-esconde e de corrida. Então eu digo para cada pai que está nos assistindo agora, que de repente tenha a ideia, né, de que o filho, para demonstrar amor, tem que abraçar, tem que beijar, tem que... Não é bem assim que acontece. Eles demonstram do seu jeito, da sua forma. E a gente tem que saber entender e interpretar isso. São pessoas maravilhosas e vão ser cada vez mais, eu tenho certeza disso. E eu tô aqui sempre acolhendo, né, dando aquele suporte, fazendo tudo por eles, no que eu puder. Mas eles estão evoluindo e vão cada vez mais voar, né? Na terceira reportagem da série, você vai ver os desafios que surgem para o acolhimento das crianças que têm o transtorno do espectro autista e vai conhecer instituições que fazem um trabalho de excelência na promoção da qualidade de vida de meninas e meninos autistas. Vale a pena conferir. Vale e muito a pena. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. Reveja o nosso conteúdo, é bem fácil. Acesse o portal TVDV Online a partir do QR Code que está, ó, aqui, não, desse lado, aqui na sua tela, tá certo? Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.